Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos falando a respeito de conflitos e tensões nas regiões de fronteira. Para iniciarmos, observaremos que muitos conflitos internos adentraram outros territórios, aumentando o número de refugiados e de grupos armados, como ocorreu na República Democrática do Congo e no Burundi. Em outros casos, as fronteiras demoraram para ser definidas e, por conta disso, também provocaram tensões entre países, como nas fronteiras do Chile com Equador, Peru e Bolívia. Nós notamos que termos, conceitos fundamentais para a compreensão do estudo da geografia vem lá, limite, fronteiras, e quando falamos em fronteiras, o nosso olhar é específico para a divisão do espaço territorial de um país para com outro país. E quando observamos os conflitos internos de um determinado país, próximo da fronteira, esses conflitos eles poderão indiretamente ou diretamente atingir os países ali vizinhos. E tendo como exemplo a América Latina, e não poderemos esquecermos que quando estudamos a América Latina estaremos falando do México, que faz parte da divisão física da América, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, países que tiveram no seu contexto histórico-cultural a presença marcante dos portugueses e espanhóis, que corresponde ao que nós nomeamos da Península Ibérica, os países da Península Ibérica. Quando observamos o Brasil, por sua vez, nosso país recebeu cerca de 10 mil refugiados venezuelanos que entraram no território brasileiro por meio do estado de Roraima. Notaremos ainda que esse território brasileiro era pouco populoso e encontrou muitas dificuldades para lidar com um número elevado de pessoas que chegaram em pouco tempo. Então, um estado que não tinha uma preparação espacial e específica para um grande número de contingente de pessoas e acabou, pela crise vivenciada na Venezuela, recebendo essa grande quantidade de imigrantes. Continuando, perceberemos ainda que, além da questão interna no território venezuelano, existem na América Latina algumas fronteiras que ainda estão indefinidas. Exemplo, o Chile tem áreas de fronteiras indefinidas com a Bolívia, com o Peru e com a Argentina. As discussões sobre as áreas de litígio entre Chile, Bolívia e Peru remontam à guerra ocorrida no século XIX, conhecida como a Guerra do Pacífico, na qual a Bolívia perdeu sua saída para o Oceano Pacífico. E aí nós iremos notar que quando olhamos para o mapa da América do Sul, nós perceberemos que Paraguai e Bolívia não têm, de certa maneira, um acesso direto com o mar. São os dois países que eles estão cercados por outros países e não tem essa liberdade direta às águas oceânicas. Então, tivemos século XIX, a Guerra do Pacífico, e aí há áreas em litígio ainda sobre Peru, envolvendo Peru, o Chile e a Bolívia. Então, o que seria o acesso da Bolívia diretamente às águas do Oceano Pacífico. Então, nós temos aí essa disputa ainda em xeque. Analisando o contexto da América, notaremos que no entanto, em 2014, a disputa que estava na projeção das fronteiras dos países do Pacífico foi levada à Corte de Haia. Esse órgão determinou uma linha que atendesse ao mesmo tempo aos dois países, Chile e a Bolívia. Já as fronteiras disputadas por argentinos e chilenos, depois de muita extensão, foram definidas. Ficou estabelecido que as fronteiras seriam definidas a partir da crista da Cordilheira dos Andes. Os rios determinaram a linha fronteiriça entre os dois países. E aí vem algo bem interessante que é utilizado no contexto dos países da América. A linha imaginária que divide territórios. Exemplo, Santa Maria e São Félix do Coribe, duas cidades que elas são divididas em seu espaço pelo rio corrente. Então, os elementos naturais, rios, montanhas, passaram a serem utilizados como limites entre territórios.
E esse contexto geográfico nós recebemos dos índios em sua formação cultural, em que eles respeitavam aqueles de etnia diferente que moravam em um determinado espaço e tinha um limite que era o rio. E assim nós desenvolvemos esse mesmo olhar no estudo da geografia. Olhando ainda para a América, nós poderemos analisarmos a Colômbia e a Venezuela, também tem problemas de fronteira. Esses dois países disputam o Golfo no Caribe, com grandes reservas de petróleo. Segundo a Colômbia, o limite deveria ser determinado pelas ilhas Los Morros, que projetam as postes colombianas para além do continente. Já a Venezuela defende que o limite deve ter o continente como referência. Então, um olhar, porque a área do Golfo passa a ser fundamental na produção do petróleo. O petróleo passa a ser o grande marco do poderio econômico na atualidade. Saindo da América, indo para a África, notaremos que as questões das fronteiras da África são antigas. As divisões territoriais feitas pelos europeus separando membros de um mesmo povo e unindo povos inimigos dentro da mesma fronteira foram as causas para alguns conflitos atuais, o que é chamado na geografia que o continente africano possui limites artificiais. O que são esses limites artificiais? Povos de uma etnia diferente convivendo com povos de etnias diferentes. Então, povos de etnias diferentes convivendo juntos, nós chamamos aí de limites artificiais, que ocorre no território africano. Notaremos que os povos como os Tutsis, os Berberes e outros que vivem em mais de um país são sempre alvo de ataques étnicos. E aí nós poderemos observar em um mapa de divisão territorial, de acordo com a questão étnica, e um mapa político, que vem lá país e capital. Notaremos que dentro de um mesmo território, etnias diferentes acabam convivendo no mesmo território, o que traz aí as grandes guerras civis, ou a grande quantidade de guerras civis no continente africano. Percebendo a África nessa análise, nós iremos observar que o contexto histórico está associado à Conferência de Berlim, onde que os países africanos, naquele período, os territórios passaram a serem, de certa maneira, propriedades para a exploração dos países europeus. Em 1902, um tratado assinado entre a Itália e a Etiópia não demarcou a fronteira entre a Etiópia e Eritreia. E em 1936, a Itália fundiu em apenas um território, a Eritreia, a Etiópia e a Somalilândia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Eritreia ficou sob o poder da Etiópia. E em 1950, uma resolução da Organização das Nações Unidas estabeleceu uma federação da Etiópia e Eritreia. A independência da Eritreia aconteceu em 1993, recentemente, e as questões da fronteira com a Etiópia só foram resolvidas em 2018, mais recentemente, com o Tratado de Paz entre os dois países. Então, olhando para esses dois continentes, a África e a América, perceberemos, de certa maneira ainda, a presença do que é chamado de conflitos ligados às suas fronteiras, aos seus limites territoriais. No caso da África, percebemos conflitos étnicos correlacionados aos limites artificiais desse grande continente. Para fecharmos o capítulo, perceberemos as formas de comércio ilegal e de intercâmbio de pessoas. E aí, em palavras, aparece para nós os paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? São lugares onde a origem do capital não é questionada e os impostos sobre a movimentação financeira são baixos ou até mesmo nulos. O que nós poderemos fecharmos que os paraísos fiscais são utilizados para a lavagem de dinheiro. E aí o aumento da circulação de capitais ilícitos através do processo de lavagem de dinheiro, a globalização, possibilita o surgimento de uma intensa rede de comércios de objetos ilícitos, como drogas, armas, madeira, entre outros. Quando olhamos para as drogas,
vem para nós olhar para o tráfico. E quando falamos do tráfico, lembramos que hoje em dia há o tráfico de drogas, de pessoas e o tráfico de armas. O tráfico de drogas leva-nos a entendermos o tráfico de drogas ilícitas, que passam a serem drogas com produção e comercialização não regularizadas dentro das leis de um determinado país. O tráfico de drogas envolve o comércio de substâncias consideradas ilícitas, e elas ocorrem na maior parte dos países no contexto mundial. E aí perceberemos África e América Latina são áreas produtoras de drogas, juntamente com a Ásia Central, e que os principais consumidores estão nos países desenvolvidos, no caso como a América do Norte e a Europa. Então, produtores, nós teremos África e América Latina, a Ásia Central e os grandes consumidores dessas drogas na América do Norte e no continente europeu. Tráfico de armas passa a ser uma violação às normas internacionais sobre a venda de armas. Esse comércio ilegal presume que armas e munições são vendidas por e para grupos e entidades considerados legais, como organizações criminosas e terroristas, que nos leva a entender os grandes números de incidentes que ocorrem constantemente nesse cenário mundial, principalmente os conflitos entre nações. Notaremos que há um tráfico de armas que ocorre de maneira ilícita. Vem lá o tráfico de pessoas, que passa a ser uma violação aos direitos humanos defendidos pela ONU em 1948 e passa a ter impacto direto sobre a vida das pessoas, pois tira-lhes a liberdade de escolha, o direito de ir e vir. E aí nós notaremos que, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o número de pessoas em situação de tráfico aumentou de 2003, atingindo 25 mil pessoas em 2016. O grande problema, segundo o organismo da ONU, é a impunidade. A vulnerabilidade para o tráfico de pessoas é maior nos países marcados por pobreza, instabilidades políticas, desigualdades econômicas e também o desemprego entre os jovens. A busca por melhores empregos, por uma oportunidade, faz com que estas pessoas acabam tornando-se em vítimas do tráfico. Temos também a biopirataria. A biopirataria corresponde basicamente à exploração e apropriação de recursos naturais de origem vegetal e animal obtidos de forma ilegal. Notemos que o grande destaque aí corresponde, no caso do Brasil, principalmente a nossa floresta amazônica, que passa a ser alvo internacional de ações ilegais. Dentre eles aparece até mesmo o comércio ilegal de madeiras. Nós fechamos aqui o nosso livro, o nosso capítulo em estudo, observando a África, observando a América e vendo essa concepção de conflitos, tensões e até mesmo de ilegalidades ocorridas dentro desse território. No mais, um forte abraço a todos vocês, muita saudade e dediquemos no nosso estudo.